vice-presidente apresentou ali o documento da NIB, que é uma proposta de uma política para promover a neoindustrialização, focada em 6 grandes missões, né? Para fortalecer a primeira missão, que é a ideia das cadeias agroindustriais, né? A segunda missão, complexo econômico industrial da saúde. A terceira missão, a infraestrutura e saneamento. A quarta missão, a transição energética. A quinta, a transformação digital. E a sexta, o desenvolvimento das tecnologias críticas. São 6 grandes missões da Nova Indústria Brasil, com metas estabelecidas e construídas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui nosso querido amigo, brilhante economista, professor e agora secretário da indústria do MIDIC, Wallace Moreira. O Wallace nos achou um espaço na agenda disputadíssima dele para conversar aqui com a gente no podcast. A gente já está tentando gravar alguns meses até esse programa, mas finalmente conseguimos achar espaço. Então, para a gente é uma honra enorme, Wallace, poder contar com a sua participação aqui. Você que já esteve conosco no podcast em outros momentos, em outras situações, agora vem aqui como secretário do MIDIC, né? E eu acho que não é exagero nenhum dizer, né, que o Wallace hoje é uma das pessoas mais importantes no Brasil em termos de conhecimento de política industrial, tanto do conhecimento teórico quanto da prática da política industrial. O Wallace está agora tocando os programas do MIDIC de política industrial. Então, ele já certamente, na minha visão, vai entrar na história como uma das pessoas mais importantes para entender e trabalhar a política industrial no Brasil nessa quadra histórica. Então, Wallace, realmente uma alegria, uma honra poder te receber aqui. Eu já começaria aqui dando um pontapé inicial, né? Para quem não te conhece, se quiser dar só uma palavrinha assim de 1 minuto do que você está fazendo, mas já começando a falar sobre neoindustrialização, se possível, Wallace, seja muito bem-vindo e agradeço de novo o seu tempo de poder participar aqui com a gente. Obrigado. Opa, primeiro quero agradecer, Paulo, pelas suas generosas palavras, acho que exageradas, acho que superdimensionadas, mas fico honrado, muito honrado mesmo, ainda mais vindo de você, pelo qual você sabe que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Somos amigos de um bom tempo, né? A gente trilhou aí um caminho bem bacana de diálogo, de, né, programas, de batalhas em defesa da política industrial, né? Então, eu fico muito honrado e lisonjeado em ouvir isso de você, de verdade mesmo. Segundo, eu queria parabenizar pelo um dos últimos podcasts que vocês fizeram com você, o André Roncalho, com o pessoal do BNDES, né? Eu acho muito importante essa volta do BNDES para a política industrial do Brasil, para o processo de pensar do Brasil e de atuar em prol do Brasil, né? E a entrevista foi bem importante, foi bem rica, e eu sugiro que todos aqueles que não viram ainda possam assistir. Vocês conversaram com o presidente Aloysio Mercadante lá no BNDES, né? Tivemos a ilustre presença do presidente do BNDES também, foi uma honra, uma alegria para a gente aqui no podcast. Então, eu queria parabenizar. Eu vi eu vi o episódio, né? E gostei muito e queria sugerir às pessoas que assistissem. Vale muito a pena, porque o presidente Aloysio Mercadante tem feito um trabalho de reconstrução do BNDES muito grande, né? Não é trivial o que aconteceu com o BNDES depois de 2018, 17, 18 ali, né? Um processo de enfraquecimento do banco como uma instituição estratégica para o desenvolvimento econômico e que hoje é central na construção, no desenho e implementação da política industrial. Então, assim, eu acho que esse episódio, né, mostra muito a volta do BNDES, a reconstrução e o trabalho que o presidente Aloysio Mercadante vem fazendo no BNDES, né? Eu acho isso de extrema relevância. E o BNDES tem um papel fundamental para a política industrial, né, para a Nova Indústria Brasil, para a NIB, que foi lançada no dia 22 de janeiro deste ano. Então, eu quero parabenizar você e ao André, Paulo, por esse episódio, e sugiro muito que
todos que estejam nos acompanhando possam assistir a esse episódio, tá? Sobre a questão da política industrial, né? Já mencionando aí, no dia 22 de janeiro, Paulo, nós lançamos, né, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin apresentou ao presidente Lula no dia 22 de janeiro e aos 20 ministros, mais o presidente do BNDES e 21 representantes da sociedade civil que compõem o CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o vice-presidente apresentou ali o documento da NIB, que é uma proposta de uma política para promover a neoindustrialização focada em 6 grandes missões, né? Para fortalecer a primeira missão, que é a ideia das cadeias agroindustriais, né? A segunda missão, o complexo econômico industrial da saúde. A terceira missão, a infraestrutura e saneamento. A quarta missão, a transição energética. A quinta, a transformação digital. E a sexta, o desenvolvimento das tecnologias críticas. São 6 grandes missões da Nova Indústria Brasil, com metas estabelecidas e construídas. E, naquele momento ali, Paulo, foi divulgado um decreto em um processo de aprimoramento da política industrial da NIB. Até o dia 22 de abril, né, nós iremos apresentar um documento com um aprimoramento das metas, dos instrumentos, da proposta de política industrial. Um elemento fundamental que foi apresentado no dia 22 de janeiro, que é um dos grandes trabalhos que o presidente Lula e o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin quer entregar, né, de forma concretizada até o final do governo, é o Plano Mais Produção. Isso é muito importante, porque isso foi muito questionado no dia 22 de janeiro. O que é o Plano Mais Produção? É um conjunto de linhas de crédito para a indústria, para uma indústria mais inovadora e digital, para uma indústria mais exportadora, para uma indústria mais competitiva e para uma indústria mais verde. Dentro dessas 4 dimensões que estão vinculadas às 6 missões, nós temos 300 bilhões de linhas de crédito para financiar a indústria. Como disse o presidente Aloysio Mercadante, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, é o pontapé inicial para a gente dar para a indústria um plano que dê um upgrade, uma transformação estrutural aos moldes do que a agricultura brasileira tem, como, por exemplo, com o Plano Safra, que hoje, anualmente, tem 344 bilhões de créditos subsidiados, né? Então, aquele anúncio ele foi muito importante. Por isso que eu queria exaltar muito o programa que vocês fizeram sobre o BNDES, porque o BNDES tem um papel fundamental nessa retomada de protagonismo da política industrial para o Brasil. Tá? Boa. Inclusive, se a gente olhar, já que você puxou aqui o tema do BNDES, se a gente olhar a composição da nova diretoria do BNDES, ela está muito focada nessa questão de inovação e de transição ambiental e energética, né? O próprio perfil dos diretores que assumiram, né? Todo o direcionamento que que tem sido dado ao BNDES, me parece que vai muito nessa linha, né? Aliás, eu vejo o BNDES muito articulado com esse programa de neoindustrialização e com o MIDIC, pelo menos os anúncios que a gente tem, né? Já passado um ano de governo, as grandes linhas, né, e aprovações que foram feitas já começam a estar vinculadas à questão dos semicondutores, à questão de transição verde e energética, né? Então acho que o BNDES ele se articula com tudo isso, né, Wallace? É importante que veja, Paulo, o BNDES é uma entidade vinculada ao MDIC. Então, toda a condução da política do BNDES passa pelo MDIC, né? Então, a articulação entre o vice-presidente, né, e ministro e o presidente do BNDES, ela é intrínseca, né? Porque o BNDES atua dentro dessas linhas. E o Mercadante, junto com o ministro Alckmin, eles têm um alinhamento muito grande em prol da política industrial, principalmente naquilo que o vice-presidente passou a chamar de neoindustrialização. E por que a neoindustrialização, Paulo? É justamente a ideia de que você precisa de uma indústria nova, focada na inovação e na sustentabilidade, que são 2 grandes janelas de oportunidades. Você tem um processo de inovação, de uma nova fronteira tecnológica, aquilo que se chama de indústria 4.0, que tem muitas tecnologias disruptivas, e a disrupção ela abre janela de oportunidades, porque você demanda por um novo tipo de produto
o processo em que você pode ter novos players, ou players que podem se especializar em algum elo de cadeias produtivas. Então, você tem essa janela de oportunidade, usando um pouco o princípio da Carlota Pérez, né, do Windows of Opportunity, e, ao mesmo tempo, você tem a ideia da transição ecológica, da transição energética. Poucos países no mundo têm o potencial de energia verde, né, de sustentabilidade que o Brasil tem. Né? E eu acho que nessa janela, nós temos, na minha avaliação, Paulo, nós temos aí possibilidades do leapfrog, do grande salto tecnológico. Eu acho que a gente tem que focar muito nisso, porque eu acho que está aí uma das maiores janelas de oportunidade para a gente usar a política industrial como fundamental para o catch-up, né? Para a gente ultrapassar a armadilha da renda média. E aí, nesse sentido, para além das linhas de crédito do BNDES, vários programas de políticas industriais têm sido anunciados para explorar essas janelas de oportunidades. Né? O ano passado, o vice-presidente, pelo MDIC, aqui eu estou focando só o MDIC, tá, Paulo? E aí alguns projetos alinhados, você teve o novo PADIS, que foi lançado em abril, com 2 bilhões e 100, que é um programa ali de estímulo de crédito financeiro para a produção de semicondutores e fotovoltaica. Logo depois, o vice-presidente anunciou, junto com o Ministério da Fazenda, e sempre isso é alinhado com o Ministério da Fazenda, Paulo. Eu acho importante ressaltar isso, porque muitas vezes, veja, se a gente não tivesse um ministro da Fazenda alinhado com a política industrial, nada disso seria possível. Nada disso seria possível. Então, assim, o ministro da Fazenda, quando ele tem um conhecimento e uma sensibilidade com o papel que a política industrial tem para o desenvolvimento, isso é fundamental. Até porque ele é o dono da chave do cofre é dele, né? Então, se ele não tiver alinhado, é difícil. Exatamente. Se ele diz assim, olha, não dá, a gente vai ter que cortar isso aqui ou aquilo. Então, assim, ele é muito alinhado à política industrial, né? O vice-presidente tem uma visão estrutural de transformação, de oportunidade, de tocar os projetos, e ele consegue se alinhar com os demais ministros. Então, veja, aí veio o regime especial para a indústria química, com 1,5 bilhão, para reduzir PIS e COFINS e o custo da produção do setor para dar mais competitividade. Logo depois, nós lançamos o Novo Brasil Mais Produtivo, para atender micro, pequenas e médias empresas com 2 bilhões de recursos, numa articulação bem importante com todo um ecossistema que envolve Senai, Sebrae, a BDI, FINEP, BNDES, Embrapi e coordenado pelo MDIC, Paulo. Esse programa é bem interessante o desenho dele, porque no primeiro momento você tem um processo de diagnóstico do que impede com que pequenas e médias empresas tenham elevação da produtividade. Boa. E logo depois a gente fortaleceu a segunda fase do programa, trazendo o BNDES e Embrapi, né, para financiar pequenas e médias empresas a ter acesso a máquinas e equipamentos para poder elevar a sua produtividade, para poder se digitalizar, se transformar tecnologicamente. Né? Logo depois a gente lançou, né, o Mover, que tem sido um grande sucesso, né, mencionado por todo mundo hoje, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, teve um evento com o presidente Lula, o vice-presidente, o ministro Haddad, o ministro Rui, o ministro Renan, né, o presidente Mercadante, e todo o ecossistema do setor de mobilidade, celebrando o sucesso do programa de mobilidade verde e inovação. E também, né, agora foi aprovado na Câmara de Deputados a depreciação superacelerada, né, agora foi para o Senado, que é um programa de 3,4 bilhões e que já tem estudos que mostram que esse programa de depreciação acelerada na primeira fase vai gerar um investimento adicional de 20 bilhões de reais. O programa Mover, ele é um programa de crédito financeiro de 19,3 bilhões, de 24 a 28, e que já tem anúncio de 107 bilhões de investimento no setor automotivo. Eu queria até explorar, aproveitando, antes da gente avançar no Mover, que eu queria falar bastante do Mover, Wallace, que acho que é um baita sucesso, pelo menos se medido por esses anúncios. Uma curiosidade que eu te falei, uma pergunta de curioso mesmo. Quem é o pai do nome neoindustrialização? Porque eu gostei desse nome, neoindustrialização. Quem que inventou o termo? O vice-presidente. Foi o vice-presidente Alckmin. E ele mesmo. Foi uma sacada dele. Isso é interessante, Paulo, trazer isso, porque, veja, lá no programa do governo, ainda na eleição, se você pegar, o programa trabalhava com o conceito de reindustrializar o Brasil. Sim. Só que, veja o raciocínio. Se a gente pegar, historicamente, nenhum país
do ponto de vista estrito senso do conceito de indústria, passou por esse processo de reindustrializar, que é o aumento da participação da indústria como proporção do PIB e do emprego, concorda? Não existe, reindustrialização não existe, exato. Não existe. Agora, o que ele defendeu? Olha, o que a gente precisa é de uma nova indústria. Ou seja, o que a gente precisa é de uma neoindustrialização focada na inovação e na questão da transição energética. E eu acho que ele foi muito feliz. Eu considero que foi uma leitura, uma interpretação de cenário do que vem acontecendo no mundo e nas potencialidades do Brasil e nos nossos desafios, muito importante. Porque isso ressignificou o projeto do governo do presidente Lula, de trazer para o país uma nova indústria. É por isso que, Paulo, eu sempre digo, quando eu participo de discussões, que, veja, o projeto de neoindustrialização não necessariamente significa dizer aumentar a participação da indústria como proporção do PIB, no primeiro momento. Eu acho que o mais importante do que isso é você adensar as cadeias produtivas existentes. É a gente elevar o nível de complexidade tecnológica desse setor, porque aí, ao fazer isso, eu crio um ecossistema favorável para um processo de diversificação e fortalecimento dessa indústria para ela ter um protagonismo maior, né, no crescimento e também impacto no setor de serviços, demandando um tipo de emprego com maior nível de qualificação e maior renda. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, por isso que eu acho que o conceito de neoindustrialização, concordo contigo, foi uma sacada muito importante, muito interessante do vice-presidente, entendeu? Perfeito. Não, e eu acho que, nesse sentido, que já voltando aqui na discussão para o Mover, eu confesso, olha, eu vou te abrir meu coração aqui, eu estou impressionado com o resultado do Mover, assim, eu não me lembro, acompanho o Brasil há quase 20 anos, assim, eu não me lembro de ter um anúncio de 100 bilhões de reais de montadoras anunciando que vão investir no Brasil. Até te confesso que eu estou até meio chocado com isso, assim, falou, caramba, 100 bilhões de reais de investimento anunciado no Brasil é um negócio realmente, fazia muito tempo que eu não via, né, e eu acho que o Mover, em tão pouco tempo, conseguiu mobilizar e articular, né, e veio o Stellantis, anunciou 30 bilhões, aí Toyota mais 10 bilhões, aí Volkswagen mais 10 bilhões, de repente se criou uma dinâmica competitiva entre essas montadoras, a BYD, que não quer ficar atrás com os carros elétricos, né? Você criou uma espécie, o Brasil virou uma espécie de um microcosmo da competição da indústria automobilística no planeta, né? A gente teve reproduzido no Brasil, para nosso benefício, essa competição, essa batalha que está sendo travada no planeta, que é a batalha dos asiáticos com elétricos, dos alemães tentando fazer a transição, né? E aqui nós mesmos com os híbridos, né, por conta do etanol. Então conta pra gente um pouco, Wallace, da cozinha disso, dos detalhes, do que você pode contar, do que tem ali no Mover que levou as empresas a anunciarem investimentos tão grandes, né? Que tipo de subsídio atrelado à inovação ou à transição energética foi dado ou vai ser dado? Qual é você que é um dos pais da criança aí, conta pra gente qual foi o pulo do gato aí para tirar esses 100 bilhões de anúncio aí da cartola? Tá. Eu acho, Paulo, que primeiro assim, é importante resgatar o ano passado, porque, veja, o presidente Lula tem uma sensibilidade, o vice-presidente sempre fala isso, que o presidente Lula tem uma leitura de conjuntura e sensibilidade que poucas pessoas têm. O ano passado, o presidente Lula pediu para o vice-presidente fazer um programa, né, uma perspectiva de curto prazo para o setor automotivo. Por quê? O nível de utilidade e capacidade instalada do setor estava muito baixo, em torno de 50%, e com tendência a desemprego. Veja, e ao mesmo tempo, o vice-presidente já tinha pedido para se desenhar um programa estrutural, que é o Mover. Só que, você veja, se a gente tem um programa estrutural, mas com uma conjuntura muito desfavorável, dificilmente você veria esses anúncios, muito difícil. Então, quando o presidente Lula, né, pediu para o vice-presidente desenhar um programa, se você pegar o programa que foi feito ano passado, com 800 milhões de valor... Foi maio e junho que explodiu a venda de carros ali, né? Eu me lembro que foi uma conjuntura explosiva, né? Exato. Para você ter uma ideia, em 30 de junho de 2023, a gente teve um recorde de licenciamento de 27 mil carros num dia só, por causa do programa. Eu me lembro disso. Teve uma concorrência, porque, veja, o que foi interessante naquele programa, Paulo? Foi um programa de redução de preço com descontos de 2 mil até 8 mil, né, para os carros leves, mas não foi uma redução qualquer, Paulo.
Porque para você ter esse desconto, a política ela teve um desenho de política industrial, foi uma política de conjuntura anticíclica, mas com desenho de política industrial, porque os descontos variaram de acordo com critérios de eficiência energética, fator preço e densidade da produção do modelo do automóvel. Então, quando eu considerava esses 3 critérios, o valor do desconto aumentava ou reduzia. Tá? Ou seja, quando eu pegava o critério, por exemplo, de densidade produtiva, eu estava olhando ali o nível de verticalização da produção desse automóvel no Brasil, que tem impacto em toda a cadeia, né? Para a demanda do aço, da demanda do plástico, da demanda. Isso tem medida fácil? As montadoras têm essa medida do conteúdo nacional de cada carro? Aí, essa indicação que vocês usam? Isso é público, isso é um dado público, entendeu? Entendi, então, quando se desenhou isso, os carros que têm o maior nível de produção local, ele teve um desconto maior, né? Ou seja, o impacto, e veja, Paulo, o impacto é no emprego, na renda. Porque, veja, quando eu pegava o critério de densidade produtiva, significa dizer que eu tinha uma cadeia mais verticalizada, que demandava mais por insumos da cadeia produtiva e com impacto no mercado de trabalho, no mercado de renda. Dava mais emprego e renda domesticamente, né? Mais emprego e renda. Isso ali fez com que o setor tivesse uma reanimada, mesmo com taxa de juros Selic lá em cima, a maior taxa de juros real do mundo, que inviabiliza o consumo de bens de consumos duráveis, concorda, Paulo? A gente cresceu 3% com a Selic a 14%, né? Algo milagroso. Apesar da Selic, né? A ideia é assim, a gente cresceu quase 3%, apesar da Selic. Exato. Apesar da Selic. Exatamente. Então, veja, aquilo ali já deu uma sinalização, uma reanimada no setor, em todo o ecossistema. E logo depois, Paulo, veio o Mover. O Mover, ele é um programa, né, de estímulo à produção local em todas as rotas tecnológicas que explorem a descarbonização. Mas veja, é um programa, Paulo, que isso inova por completo em várias questões. Primeiro, nós incorporamos a métrica do poço à roda, do tanque à roda e do berço ao túmulo. Aí liga a tecla SAP, como você gosta de fazer. Né? Vai lá. Explica aí. Do poço à roda. Hã? Explica aí. Não, então, trazer esse conceito de poço à roda é importante porque a gente vai descobrir qual que é a origem da produção da fonte energética do carro. Por exemplo, se eu pego uma bateria elétrica produzida em um país em que usa o carvão para produzir a bateria, o nível de descarbonização já perde ali muito, porque a fonte... Ou até mesmo o carvão para fazer energia elétrica, porque você pode usar o carvão para fazer a bateria e a energia elétrica, mas daí o carro elétrico vai ter um pedaço sujo, porque a bateria dele é suja e a eletricidade que ele usa também é suja, não é isso? Exatamente. Então, veja, o poço à roda me possibilita avaliar esse tipo de emissão. É diferente do tanque à roda que se usa no mundo inteiro hoje. Tá? Ou seja, eu não considero a fonte. Como é que foi fabricada a fonte? Claro, tá? A fonte então, veja. Complica, né? Lógico, faz todo sentido. Exato. Quando a gente incorpora essa métrica, a gente coloca, Paulo, o Brasil como o primeiro país do mundo a trazer a métrica do poço à roda, do tanque à roda e do berço ao túmulo, ou seja, até o fim da vida do carro. Para onde é que vai o aço, o plástico, a borracha, a bateria? Claro. Né? Ou a questão da reciclabilidade. Então, a gente inova no Mover. A gente traz o Brasil para dizer para o mundo que existe uma fronteira da mensuração do nível de descarbonização e que é importante ser considerada. Não basta apenas emitir menos CO2 no funcionamento do veículo, pesado e leve. É importante ter uma ideia do ciclo de vida do produto. Né? Isso foi muito inovador. O segundo ponto, Paulo, que inclusive foi anunciado na regulamentação do Mover, no evento do Palácio do Planalto, é um critério extremamente importante de agregação de valor para ter o benefício do crédito financeiro. Né? Na regulamentação fica muito claro que quanto mais a empresa verticaliza a cadeia produtiva, gerando emprego e renda no Brasil, maior é o nível do crédito financeiro. Ou seja, o critério para as empresas se beneficiarem mais ou menos dos benefícios tributários do programa Mover é verticalização da cadeia produtiva, é investir no Brasil. Conteúdo nacional. E essa medida,
Exatamente, é o que o mundo vem fazendo e a gente fez isso com o Mover. Perfeito. E veja, essa medida, Paulo, está vinculada a uma outra medida que foi anunciada pelo vice-presidente em novembro do ano passado, que foi a recomposição tarifária das importações. Em 2015, a presidente Dilma, ela zerou as tarifas de importações. Por que ela fez aquilo naquele momento? Não tinha nada no Brasil de produção ainda de veículos eletrificados. E quando eu falo veículos eletrificados, eu estou falando carro elétrico, o híbrido plug-in e o híbrido full. Tá? Estou falando dos três. E aí ela precisava abrir para que as empresas importassem, internalizassem essa tecnologia para saber o impacto que ela teria. A partir do momento em que as empresas começam a internalizar a produção, é o momento da gente ter a recomposição para estimular a produção nacional. É importante abrir um parênteses aqui que nós temos o 8º maior parque produtivo do setor automotivo do mundo. Tá? Isso é muito importante. A gente não está falando de qualquer país, de qualquer mercado. É o do 8º maior do mundo. Né? Então, quando o vice-presidente promoveu a recomposição tarifária de forma gradual até 2026, com cota, ele apontou para o mercado e disse assim, olha, a partir de 2026, a tarifa alcança 35% e é melhor vir produzir no Brasil. Mas, isso é só para elétrico, aí estamos falando só de veículo elétrico. Eletrificados. Elétrico, o híbrido, plug-in e o híbrido full, para todos eles. Desculpa a minha ignorância, Wallace, o que é o híbrido full? Qual é a diferença do híbrido full para o híbrido plug-in? É o que ele não precisa usar um termo mais, né? Ele não precisa da tomada para recarregar. Ele se autocarrega. Usa a energia dele. E o híbrido plug-in é um que você põe na tomada, é isso? Isso. Ele tem o plug-in, ele usa o elétrico e usa também uma fonte de combustível, né? Aí, veja, isso é interessante, porque, por exemplo, alguns carros que são fabricados fora do Brasil, eles vêm o híbrido, plug-in, mas a gasolina. Então, se a bateria elétrica acaba e ele não recarrega, ele vai usar a gasolina. Então, a partir daquele momento que ele usa a gasolina, ele vai emitir mais CO2. Entendi. É diferente, Paulo, e aí está a particularidade do Brasil. Uma tecnologia nacional, que é o Flex. A partir do momento que eu tenho um híbrido Flex plug-in, acabou a bateria e eu coloco o etanol... Ele consome menos, ele queima menos CO2. Né? Exatamente. E aí tem muitos estudos técnicos que dizem, que mostram que um carro híbrido Flex a etanol polui menos do que um carro elétrico. Tá. Quando você pega quando você pega do poço ao final, né, a roda que você chama. Isso, né? Quando você pega do poço à roda. Isso se a gente comparar com o carro, Paulo, que é uma outra particularidade, com a bateria fabricada fora do Brasil. Se eu trago a produção da bateria para o Brasil, aí a gente precisa reavaliar, porque aí a fonte energética, como o Brasil tem uma matriz elétrica 85% limpa, aí a bateria vai ter uma outra pegada de carbono. A recomposição tarifária se aplica a qualquer tipo de eletrificação de veículo, seja a eletrificação plena, híbrido plug-in ou híbrido full, que é o caso em que o carro se autocarrega. Exato, né? Exato. Tá. Isso, a partir de 2026, todos os carros eletrificados terão tarifas de importação de 35%. Então, quando você tem isso, e aí você lança o Mover, eu tô colocando isso, Paulo, para a gente entender estruturalmente como que a política industrial promoveu esses anúncios de investimento. É o que eu falei recentemente numa entrevista para um jornal, o investimento não cai do céu, entendeu? Claro, o investimento acontecer... Por que apareceu um anúncio de 100 bilhões de reais? Isso foi por conta dessas medidas que você está explicando. Então, esse conjunto de medidas do governo do presidente Lula, liderado pelo vice-presidente, fez com que, né, promoveram esses anúncios de investimento. As empresas olharam e falaram, olha, é o momento de investir em novas rotas tecnológicas para o Brasil estar na fronteira desse processo de descarbonização. E aí nós temos, Paulo, simplesmente hoje o maior ciclo de investimento da história do setor automotivo no Brasil. Como você mesmo mencionou, nós nunca tivemos isso. Eu queria puxar um pouco para a questão dos instrumentos específicos do Mover, porque tem a recomposição de tarifas, que você estava explicando, obviamente, mas tem mais instrumentos aí. São créditos tributários, desconto de IPI. Quais são os instrumentos, Wallace, do que você pode falar? O que o Mover tem hoje, Paulo,
são 19,3 bilhões, 3 bilhões e meio em 2024, 3 bilhões e 800 para 2025, 4 bilhões para 2026, 3 bilhões e 900 para 2026, 4 bilhões para 2027, 4 bilhões e 4,1 bilhões para 2028, ou seja, 19,3 bilhões em crédito financeiro. Para quê? Como é que usa isso? Como é que funciona isso? As empresas, quando elas fazem investimento na fabricação de novos modelos, em centros de pesquisas, em novas rotas tecnológicas, elas vão apresentar o projeto de investimento no MDIC, nós avaliamos e habilitamos a empresa, e aí tem um cronograma de cumprimento da execução desse projeto. Quando a gente avalia que está sendo tudo ok, a gente dá o ok, manda para a Fazenda. Então, a empresa, por exemplo, ela vai ter crédito financeiro para abater imposto que ela tem que pagar para o governo. Entendeu? Tá. Então, qualquer imposto, só imposto federal? Qualquer tributo federal. Qualquer tributo federal. Em vez dela, se ela fizer tudo direitinho, ela deixa de pagar os tributos federais. Exatamente. Só que a gente foi além. A gente criou vários critérios de cumulatividade de crédito financeiro. Ou seja, a gente está estimulando, por exemplo, inserção nas cadeias globais de valor. Quanto maior a exportação, mais a empresa tem direito a crédito financeiro. Quanto maior o nível de agregação de valor, mais crédito financeiro a empresa tem. Então, a gente criou... É aquilo, Paulo, que a gente discute muito em política industrial. Nós criamos um mecanismo de induzir o investimento das empresas. O investimento em P&D local, pesquisa e desenvolvimento local. Exatamente. E aí, uma coisa muito importante que foi criada agora no Mover. No Rota 2030, Paulo, existia um critério de forma muito inteligente, foi criado, que as empresas, por exemplo, quando não tem produção nacional de peças e componentes, elas tinham acesso à tarifa zero de importação daquela peça e componente, e aí ela tinha que depositar 2% do valor da tarifa aduaneira em um fundo para financiar a P&D no Brasil, tá? Aí ela escolhia qual que era o fundo, Fundep, Embrapi, Senai, Sebrae, ela escolhia. Só que quando o vice-presidente começa a criar o Mover, a avaliação que foi feita é que isso estava muito disperso. E o MDIC não tinha ingerência nenhuma na orientação dos projetos que estavam sendo realizados e implementados. Então, qual foi a grande sacada? Criamos, no Mover, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial Tecnológico, FNDIT, que fica no BNDES, administrado no MDIC, junto com o MDIC. Por que isso? Porque agora vai continuar com essa política do depósito para esse fundo, mas dentro de um fundo específico, em que o MDIC vai... a empresa ela tem que depositar em que condições, Wallace? Para ela, quando ela se habilita ao programa, ela, por obrigação, quando ela importa peças e componentes que não tem similar nacional no Brasil, nós zeramos a tarifa de importação, tá? Ao zerar, ela dá uma contrapartida, que é o 2% do valor da tarifa aduaneira. Então, 100 mil, 2% de 100 mil, ele deposita nesse fundo. Esse dinheiro volta para o próprio setor. Perfeito. Em pesquisa e desenvolvimento, financiando pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é uma estratégia, Paulo, muito, muito inteligente de juntar o setor público e privado para fortalecer o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil. E por que isso é importante? O Brasil hoje, com investimento em P&D como proporção do PIB, é 1,1%. É muito baixo. Abaixo da média dos países da OCDE, abaixo da média dos países desenvolvidos, um pouco abaixo da média dos países de renda média, acima dos países da América Latina. Então a gente precisa avançar. E ainda que ele está atrasado, porque ele teria que investir muito mais do que quem está na frente dele para conseguir fazer o catch-up, porque ele já está atrasado e ainda investe menos do que a média, né? Exato. Então, assim, agora nós temos uma centralidade maior do recurso em um fundo, com o MDIC dizendo, olha, qual que é o projeto? Está vinculado à Nova Indústria Brasil, às 6 missões, e aí a gente pode, né, ter um processo... vocês fazem junto com o BNDES, vocês fazem essa gestão. Junto com o BNDES e junto com o próprio setor, Paulo. E aí a gente pode contribuir muito para fortalecer o nosso ecossistema do Sistema Nacional, Sistema Setorial de Inovação. Porque aí é importante a gente fazer com que
o ecossistema ele se aproxime e se fortaleça para que a pesquisa e o desenvolvimento tenha mais efetividade, entende? Tem impacto, de fato, na inovação do produto, de processo organizacional. Isso é muito importante, né? O papel do setor público é induzir esse processo e o mover, ele sintetiza. E aí tem uma questão, Paulo, que eu queria chamar a atenção. Veja, o mundo inteiro está se movimentando em torno do fortalecimento e da transição energética do setor automotivo. As empresas instaladas no Brasil estavam esperando uma sinalização. Olha, a gente espera vocês dizerem o que o governo quer. Se o governo não anunciar nada e não fizer nada, os investimentos não vão ficar no Brasil. Então, quando o vice-presidente lança o Mover junto com o presidente Lula, né, ele está dizendo para o setor, está aqui, nós temos um programa que dá previsibilidade, né, para a realização dos investimentos na produção local. E aí a gente está tendo esse sucesso com 107 bilhões de investimento que pode chegar a 117 bilhões. Significa dizer, Paulo, mais produção, mais tecnologia, mais inovação, mais emprego e renda no Brasil. Deixa eu te explorar aqui um ponto, Wallace, uma dúvida. Como fica isso na reforma tributária? Esses créditos financeiros podem ser usados depois da reforma tributária? É para qualquer tributo federal, seja ele qual for, se surgir um novo? Como é que é o detalhe disso? O programa é até 2028, Paulo. Então, até 2028, a reforma tributária se consolida ali, né? Então, por isso que é crédito financeiro para o tributo federal até 2028, tá? Perfeito. Então aí depois de 2028... do arcabouço tributário atual. Isso, é dentro do arcabouço atual. Por isso que a gente criou dentro de um princípio, né? De 5 anos, com a previsibilidade da reforma tributária, porque a reforma tributária foi liderado pelo ministro Fernando Haddad, ele conseguiu fazer algo histórico, coisa que poucos conseguiram, quase ninguém conseguiu. Essa que é a verdade. Então, a reforma tributária vai trazer uma simplificação, né, promovendo, estimulando investimento, exportação, porque você reduz o acúmulo de crédito das empresas. Você desonera investimento e exportação. Né? Exato. Né? Então, depois de 2028, a gente vai ter que pensar em novos instrumentos, como articular a política industrial dentro do novo arcabouço tributário. Isso vai ser muito importante. E aí, contar com mentes brilhantes como a sua, para a gente pensar dentro desse... É verdade. Dentro desse arcabouço, como a gente constrói política industrial dentro de um ambiente tributário mais simplificado. Né? Porque a gente sempre pensou política industrial com a particularidade do sistema tributário do Brasil. Agora a gente vai ter outro desafio. Por isso que o Plano Mais Produção, Paulo, ele vai cumprir o papel estratégico para a política industrial do Brasil. Se a gente consolida o Plano Mais Produção, como o Plano Safra é consolidado, que se transformou num programa de Estado. A ideia é que o Plano Mais Produção seria o equivalente do Plano Safra para a indústria. Exatamente. E que seja um programa de Estado, Paulo, porque mudou o governo e ninguém mexeu com o Plano Safra. O Plano Safra está aí faz, sei lá, mais 20 anos, tá? Embrapa, Plano Safra, desoneração do agro e vamos que vamos, né? E a gente tem que ter isso para a indústria, né? É muito importante que a indústria também tenha umas condições de crédito com previsibilidade de longo prazo. A gente está falando de indústria, Paulo, e você sabe muito bem que o processo de maturação de investimento em alguns setores demora anos. Se eu não tenho um ambiente de previsibilidade de longo prazo, ninguém vai correr risco para investir no Brasil dessa forma. Claro. Então, eu queria até aproveitar, eu queria fazer até a conexão, já que estamos falando de agroindústria, queria explorar um tema que eu sou fã aqui, que é o etanol, e queria te ouvir em relação a isso. Assim, eu entendo que o Mover, né, não elege nenhuma rota tecnológica por excelência, né, pelo que eu li, né, das entrevistas que você deu, do que vocês estão fazendo, a ideia é que o mercado vai definir se é a rota de carro elétrico, se é híbrido, se é etanol, enfim, o governo não quer interferir nisso, ele quer, né, como se diz em inglês, let a thousand flowers blossom, né, deixe todas as flores florescerem e depois a gente vê qual é mais bonita, né? Agora, eu queria explorar um pouquinho esse tema do etanol, porque eu sou um grande entusiasta, eu acho que o etanol é uma contribuição que o Brasil, coisa curiosa até, né, que surgiu lá com o pró-álcool, lá atrás, no choque do petróleo e tal, e de repente a gente tem uma ferramenta, um biocombustível que é incrível, né, que inclusive já desagou nos carros flex, e que eventualmente vai desaguar até na questão do SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, né, que é o querosene da aviação, né, que a gente fala aqui. Imagina se avião começar a voar com etanol, meu Deus do céu, aí não vai ter mais solo no Brasil de tanto que vai plantar cana de açúcar para movimentar avião, né? Se essa coisa realmente pegar, é um negócio impressionante. Mas
o meu drama, Wallace, isso que eu queria te ouvir, é que o etanol ele é um combustível que ainda só é usado no Brasil, de fato. Ele tem um limitante que é o mercado interno brasileiro, porque assim, é muito difícil você convencer alguém a usar um carro flex nos Estados Unidos, até porque o etanol de milho ele é menos eficiente, né? Ele funciona, mas a eficiência energética dele é bem menor. Então, num certo sentido, eu vejo que o etanol ele acaba ficando meio que limitado ao nosso mercado interno, né? Qual é a sua visão disso? Vocês já debateram isso? A coisa do combustível para aviação, acho que é uma bela saída, porque o avião é um bicho que, obviamente, vai de um lugar para o outro. Se você conseguir botar etanol no avião, ou algum biocombustível que tem como base o etanol, eventualmente o Brasil vira uma Arábia Saudita do combustível de aviação. Mas na questão dos carros ainda é complicado, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que primeiro, Paulo, é assim, o Brasil tem uma condição, por ter uma tecnologia genuinamente nacional, que nenhum país no mundo tem. Nós não precisamos saltar para uma eletrificação de carro da bateria elétrica como os países no mundo precisam fazer, porque nós já temos uma tecnologia que descarboniza. Nosso já é limpo, né? Que é o etanol. Tanto é que o nosso amigo Paulo Moceiro publicou uns dados hoje que mostram que o Brasil descarboniza muito mais do que Estados Unidos, Europa, vários países. Não, aliás, o ar da cidade de São Paulo é limpo por causa do etanol. Se fosse carro a gasolina e diesel, São Paulo seria de uma poluição desgraçada, né? A limpeza do ar de São Paulo seria do etanol, né? Semana eu almocei com um amigo coreano e ele fez assim que uma das diferenças que eles sentem morando aqui e morando em Seul é que aqui a gente respira um ar puro, né? Eu tive uns amigos chineses também, os amigos chineses vieram aqui e falaram, nossa, como o ar de São Paulo é puro. Eu fiquei até meio chocado, mas é verdade isso, é verdade, né? Então, assim, eu acho que esse diagnóstico ele é muito importante, né? O Brasil já descarboniza, já está numa situação vantajosa que o mundo não tem. E aí, veja, você deve estar acompanhando, alguns países estão com dificuldade do desenvolvimento da eletrificação por falta de infraestrutura e dúvidas e incertezas sobre o pós-venda, sobre o seminovo, por exemplo. A Hertz, recentemente nos Estados Unidos, devolveu mais de 200 mil carros elétricos, bateria elétrica, por causa da dificuldade da revenda do carro, né? Porque, veja, o que vai acontecer com um carro seminovo com um período aí de uso da bateria? Qual é o custo disso para trocar? Então, o Brasil, ele tem uma vantagem, queiramos ou não, que o mundo não tem, que é ter o etanol que descarboniza. Isso é uma realidade. Isso é resultado de investimento em inovação no Brasil. 40 anos de investimento de aprendizagem tecnológica levou para fazer isso. Então, assim, isso é uma vantagem. Então, quando a gente tiver o carro, né, híbrido flex, como nós já temos, alguma empresa já fabrica isso aqui no Brasil, e as outras estão desenvolvendo essa tecnologia, um grande desafio, Paulo, e aí eu concordo contigo, esse carro, ele vai se limitar ao mercado interno ou vai ter mercado internacional? Por quê, Paulo? Eu acho esse é um desafio que a gente precisa e o próprio setor precisa trabalhar. E é isso que eu sempre falo. Quem tem que avaliar as oportunidades de mercado são as empresas. Porque, veja, esse setor, em média, eles dependem mais ou menos de 83% do mercado interno, a produção do setor automotivo. Exporta pouco. Então, assim, você depender do ciclo do mercado interno, embora o mercado interno brasileiro seja relevante, né, você traz um pouco de incertezas num processo de um ambiente macroeconômico que pode acontecer ruim, correto? Então, as empresas precisam buscar o mercado internacional, até porque é importante que esse setor exporte para melhorar a qualidade da nossa pauta exportadora, porque a gente está falando de um setor de alta média complexidade tecnológica, e a gente quer que esse setor exporte para contribuir para uma melhora da qualidade da pauta exportadora. É por isso que no Mover, num artigo específico, né, nós estimulamos uma maior inserção nas cadeias globais de valor via exportação. Tem o crédito financeiro lá ligado à capacidade de colocar o crédito financeiro no mundo. Adicional para as empresas que têm um esforço exportador maior, né? Então, veja, as empresas já se beneficiam, mas se ela exportar, se ela aumentar a exportação, se ela diversificar o mercado, ela aumenta o acúmulo de crédito financeiro. Então, isso é muito importante. Agora, Paulo, tem uma questão que aí, eu não sei se eu já conversei contigo sobre isso. A China, o catch-up, o leapfrog dela, o stage skip em estratégia de inovação... Peraí, deixa eu ligar a tecla SAP aqui. O leapfrog é o pulo do sapo
E o stage skip é você queimar etapas no processo de avanço tecnológico. Exato. Agora é tecla SAP de fato, que você está falando em inglês, eu também estou. A gente está errando. Vamos falar em português. Isso, né? É queimar etapas no avanço tecnológico. Né? Eu tenho uma leitura, Paulo. A China não passou pelo carro a combustão, ela usou como experiência para o learn by doing, para aprender fazendo, se aprimorar e dar o salto para o carro elétrico. Tanto é que a China domina essa tecnologia. Aliás, é um pouco parecido com aquilo que você estudou lá na Coreia, junto com seu amigo Kan Lee, que pulou da televisão grande para a tela plana, né? Eles deram um salto para a tela plana, né? A gente até escreveu um dia um artigozinho no seu blog sobre isso, né? E aí, veja, eu acho, Paulo, que o Brasil, aí uma avaliação, enquanto agora um pesquisador de inovação, tá? Eu acho que o hidrogênio verde ou hidrogênio baixo carbono é o stage skip do Brasil. Pode ser o pulo do gato brasileiro, o pulo do gato. Agora, veja, o Brasil não pode aceitar apenas consumir a tecnologia, a gente tem que desenvolver a cadeia produtiva, a máquina de hidrólise que quebra a partícula do hidrogênio, para gerar o hidrogênio de baixo carbono. Como a gente já tem uma matriz elétrica limpa, nenhum país no mundo tem essa vantagem competitiva como a nossa. Então é basicamente uma máquina de hidrólise, porque é o processo de hidrólise que gera esse hidrogênio para ser limpo, né? E aí eu quero chamar a atenção só para uma coisa, Paulo. A matriz elétrica do Brasil, ela não caiu do céu, ela foi resultado de política industrial, porque quando eu vejo muita gente que critica a política industrial, mas elogia a matriz energética, esqueceu que isso é resultado de política industrial. Foram 50 anos de governos desenvolvimentistas construindo hidrelétrica, pelo amor de Deus. Né? Entendeu? E aí você pega uma empresa que produz toda a cadeia, o Brasil hoje em hidrelétrica não importa quase nada, tem uma cadeia completamente verticalizada, entendeu, Paulo? Isso é resultado de política industrial. Então eu acho que o hidrogênio de baixo carbono é o grande salto tecnológico do Brasil, é a grande oportunidade do pulo do SAP. O hidrogênio, pelo que eu estudei, né, e obviamente que eu sou um curioso só nisso, ele é de difícil transporte, né? O hidrogênio ele é muito instável, então você precisa usar ele meio que ou transformar em amônia, transformar em coisas que você possa transportar, ou usar ele em loco para produzir outras coisas, não é isso? Exato. Esse é um desafio muito grande, né? Primeiro é resolver o problema de transporte, né? E aí, se resolver, é você verticalizar a cadeia produtiva, para que a gente desenvolva o hidrogênio baixo carbono. Hein? Veja, já tem várias empresas investindo em desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento para o hidrogênio de baixo carbono no Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem esse potencial. Então, eu acho que o Mover dialoga muito na regulamentação. Se você pegar a regulamentação, o Mover promove, né, estímulo a investimento em novas fontes energéticas de mobilidade. Tanto é que o Mover, Paulo, ele é vinculado ao projeto de lei do combustível do futuro que você mencionou, do combustível da aviação, do diesel verde, do biocombustível, tá? Isso é muito importante, porque é um projeto integrado de governo. Nós não fazemos um projeto separado como se fosse de um ministério, é um projeto de governo, é um projeto, de fato, que promove... Eu acho que eventualmente até para a química brasileira, que a gente tem falado bastante, pode ser uma fronteira interessante a química do hidrogênio, né? Da amônia, do hidrogênio, pode ser uma rota tecnológica, porque acho que a questão é explorar essas rotas tecnológicas de futuro, né? E aí, queria abrir parênteses de novo, é importante perceber que o setor químico brasileiro é um dos mais renováveis do mundo, né? Muita gente não tem clareza disso. Se você pegar o setor químico brasileiro e comparar com o setor químico no mundo, a gente tem um setor químico extremamente verde perto do que é o mundo, tá? Porque a nossa matriz já é limpa, né? Então, exato. A gente surfa muito nisso, né? Eu queria mencionar, Paulo, um outro projeto que o vice-presidente o ministro Fernando Haddad, o setor produtivo tem um carinho muito grande. E ele também é um outro programa extremamente ousado, né, que é a depreciação superacelerada, né? É um programa que desonera, na verdade, ele é questão de fluxo, né? Ele antecipa o fluxo da depreciação das máquinas e equipamentos. Então, as empresas terão benefício de contribuição social, de lucro líquido, de imposto de renda, pessoa jurídica, para renovar máquinas e equipamentos. Isso é quando ela compra a máquina, ela tem direito a esse desconto, é isso? Só que aí a vida útil dessas máquinas, 25, 30 anos, em média 15 anos. Então, as empresas depreciam em um espaço temporal longo.
O que é um programa de depreciação superacelerada? Você antecipa isso por um prazo Entendi. curto, né? Entendi. Então, o programa de depreciação superacelerada, a gente está depreciando em 2 anos, 50%, 50%. Já foi aprovado na Câmara. É um baita estímulo para comprar máquinas, né? Para você melhorar o parque de capital, né? Da estrutura de equipamentos, né? Exatamente. E isso é importante porque, veja, a idade média das máquinas e equipamentos no Brasil está em 15 anos. Isso significa menor produtividade e menor nível de eficiência energética. Se eu tenho um programa para que as empresas renovem isso, eu aumento produtividade e aumento também o nível de eficiência energética, né? E aí, o outro ponto, né? Eu estimulo o investimento produtivo. E aí, ao estimular o investimento produtivo, eu posso ter, numa perspectiva, né, Kaleikiana, ter o PIB crescendo puxado pelo investimento e não pelo consumo, gerando um ciclo positivo de crescimento. Né? É a formação bruta de capital fixo puxando a estrutura produtiva. Exatamente. Né? Aí teve um estudo do Bradesco, teve um estudo do IPEA que mostraram que essa parte inicial, que é a primeira fase, de 3,4 bilhões da depreciação superacelerada, pode gerar um investimento adicional de 20 bilhões no Brasil. Caramba. Tá? Isso já está aprovado, isso já passou no Congresso? Já passou na Câmara, está no Senado, né? Se não houver nenhuma alteração no Senado, vai direto para a sanção do presidente Lula. Isso, e aí logo isso compensa inclusive compensa a Selic elevada um pouco também, né, Wallace? E isso, mesmo tendo baixado a Selic, é importante ver que a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo ainda, né? É muito alta, né? Eu acho que o Banco Central pode acelerar a redução para contribuir para um crescimento maior do Brasil este ano ainda, né? E isso é um desafio muito grande. A taxa de investimento, a formação bruta de capital fixo ano passado caiu, né? Está em 16,6% como proporção do PIB. A gente precisava aumentar para uns 20%, pelo menos, né? Uns 20%, entendeu? A gente precisa ter um crescimento econômico dinamizado pelo investimento e não dependente apenas do consumo, né? Que é predominante na nossa composição do PIB do Brasil hoje. E o investimento, ele é extremamente relevante nesse momento, porque a gente está falando de um investimento de renovação que possa colocar a indústria brasileira frente aos novos desafios das fronteiras tecnológicas que estão surgindo. Então, o governo do presidente Lula vem trabalhando muito nessa construção de um ambiente propício para estimular esses investimentos, e a depreciação superacelerada é um programa que foi muito comemorado, celebrado por todo o setor produtivo brasileiro. Na verdade, até o próprio mercado, que tem um pouco de resistência à política industrial, né, elogiou o programa de depreciação superacelerada, né? Você sabe que eu trabalho, né, obviamente, no mercado financeiro, como todo mundo sabe, eu estava acompanhando o setor que mais está desempenhando bem esse ano na Bolsa, sabe qual é? É o setor industrial. Setor industrial. Você acredita? Se você pega as empresas industriais brasileiras, são as que melhor performam esse ano. Claro que tem Embraer, tem WEG, tem umas super empresas legais lá. Mas eu acho que, em parte, já é feito desses programas todos que você está falando. Olha, isso é uma coisa curiosa isso, porque o indicador, dá uma olhada depois, se você pegar aquela divisão que a Bovespa tem, dos diversos setores, o setor industrial está indo muito bem, pelo menos nesse início de ano, né, o setor industrial tem respondido bastante bem. Já que você comentou a questão do mercado financeiro, é uma informação interessante. Né? A própria Confederação Nacional das Indústrias publicou recentemente um dado mostrando o aumento das expectativas de investimento, 73% das empresas manifestando, né, que vão investir em inovação no Brasil. Por quê? Porque você está criando um ecossistema favorável, né? São vários programas, é um ambiente também, por exemplo, o crescimento da massa salarial de 11,7%, a maior taxa de crescimento desde o Plano Real, para uma indústria de transformação que tem um vínculo muito grande com o mercado interno, com redução da taxa de desemprego em 7,4%, é um ambiente muito propício para estimular, para gerar expectativas, né? Numa perspectiva aí keynesiana, o que move uma economia, uma sociedade, são as expectativas. E tudo está sendo criado, construído para que a perspectiva de rentabilidade futura do capital, ela se fortaleça para que o empresário corra o risco desse investimento. Né? Isso é uma sinalização muito importante. Esse dado que você traz, Paulo, agrega a esses outros indicadores para mostrar, de fato, a política industrial está gerando resultado.
né? A volta do BNDES, os 300 bilhões do Plano Mais Produção, a nova Indústria Brasil, a depreciação, o projeto de lei do combustível do futuro, enfim, um conjunto de medidas que, de fato, traz a política industrial como um ativo estratégico para fazer com que o Brasil tenha um crescimento sustentável, gerando emprego, renda e melhora a vida da população. Esse é o objetivo final, Paulo. Tem uma coisa que a gente sempre conversou no Conexão Xangai. A política industrial, ela não pode ter como finalidade a indústria em si, mas o povo, que é dar melhor qualidade de vida para as pessoas, gerar emprego, renda, qualidade de vida. E é isso que é... Salário, entendeu? É isso que o presidente Lula tem como objetivo, tem como propósito, que o vice-presidente coordena a política industrial. Ele sempre chama atenção para isso. Política industrial precisa ser para melhorar a vida do povo, senão não vale a pena. E eu acho que é isso que está sendo feito. Perfeito, Wallace. Eu não quero mais tomar seu tempo, eu sei que você tem compromisso ainda com o vice-presidente daqui a pouco, né? Para quem nos acompanha, a gente está gravando esse programa aqui quase 7 horas da noite. O Wallace ele começa a trabalhar às 6 da manhã e trabalha até meia-noite todo dia. Ele trabalha uma média de 16 horas por dia. Esses dias eu encontrei ele no seminário, né, da indústria química. Ele estava em São Paulo, aí ele ia almoçar em Curitiba, ia jantar em Porto Alegre e dormir em Brasília. Assim, basicamente era o resumo do... Almoçar, você está sendo otimista, né, cara? A gente não almoça, entendeu? Quando tem almoço, né? Quando tem Mas almoço. Eu queria te deixar umas últimas palavras, Wallace, para você encerrar essa nossa conversa, mas não posso deixar de registrar a minha felicidade em te ver aqui nessa posição que você está e fazendo, né, o que você está fazendo, que é o que você entende, né, o que você gosta, e de novo reforçar que você é um dos grandes caras hoje de política industrial no Brasil, de conhecimento teórico, de conhecimento prático, empírico, né? Então, realmente, eu fico muito feliz por você e pelo Brasil, né? Porque é um privilégio ter uma pessoa como você nessa posição, sentado nessa cadeira. Mas, enfim, deixo aqui as palavras finais para você passar aqui para as pessoas. Não, eu queria agradecer, cara, pela oportunidade de conversar contigo, é muito bom. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Recentemente eu participei de um podcast com o André Roncalha, Foi muito legal também assistir. Foi bem bacana a conversa, e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer isso contigo. Fico muito feliz em reencontrar meus amigos, né, pessoas com as quais eu aprendi muito, né? Todo o conhecimento que eu acumulei dialogando com vocês, convivendo com vocês, me ajuda muito a trabalhar aqui, né, sobre a liderança do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Eu costumo dizer que é um dos maiores homens públicos que eu já conheci na minha vida, uma pessoa muito dedicada à pauta da política industrial. O Brasil tem o privilégio de ter um ministro que é vice-presidente da República e que tem 100% de dedicação à pauta da política industrial para cumprir aquilo que o presidente Lula quer, que é um Brasil com a indústria mais forte, com a indústria que gera emprego e renda. E eu fico muito orgulhoso, cara, de estar aqui fazendo parte desse momento, entendeu? Eu tenho muita clareza que é uma parte da história do país e uma parte da história da indústria, de início de retomada da indústria brasileira. Fantástico, Wallace. Legal ver você ajudando a escrever essa história. E obrigado por ter vindo aqui bater esse papo conosco. Foi muito, muito legal. Valeu, obrigado. Obrigado. Forte abraço. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!